Vamos aqui para Provérbios, capítulo 2. O vinho novo que você precisa, nós precisamos. No meio da Bíblia é Salmos, depois é Provérbios, capítulo de número 2. Provérbio 2 diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz, e como a prata a buscares, e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que está dizendo? Examine as Escrituras, entre na palavra de Deus, se aprofunde nas Escrituras, se aprofunde naquilo que Deus diz. Você vai crescer no conhecimento de Deus e é muito importante. O povo sofre porque lhe falta o quê? O conhecimento. Vamos sair de Provérbios, vamos para Oséias 4:6. Oséias é depois do profeta Daniel. Depois de Daniel vem o profeta Oséias. Esse versículo é bem citado no nosso meio. Às vezes não estamos lendo, só citando, né? 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Deus não está falando do outro povo, o povo idólatra, o povo feiticeiro, o povo ateu. Não, ele disse: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós temos que buscar o conhecimento, nós temos que adentrar nas Escrituras. Por exemplo, essa semana o missionário citou João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Bem, eu não posso guardar o que eu não tenho. Imagine, chegou o final do mês e a conta está zerada. Você pensava de guardar alguma coisa, mas você não pode guardar, pode? Está sem o dinheiro, você não vai poder guardar aquele dinheiro. Então, se você não busca o mandamento, você não vai guardá-lo. Você tem que conhecer os mandamentos, entrar nas Escrituras. Mandamento é aquilo que Deus que soa como uma ordem, aquilo que está no imperativo, não é apenas os 10 mandamentos. Então, nós temos que adentrar nas Escrituras, adentrar na palavra de Deus. Precisamos disso muito mesmo. Aí vamos continuar aqui. Então, ele diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Mais do que faltar ao conhecimento é agora, porque tu rejeitaste o conhecimento. E às vezes a pessoa rejeita. Você traz a palavra: não, isso aí eu conheço, não é desse jeito, não. Deus, eu quero conhecer. Só quero conhecer a verdade. Eu só quero conhecer aquilo que liberta. E a verdade é que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você deve, entenda bem, se aprofundar nas Escrituras, procurar o conhecimento de Deus e vai funcionar bastante, mas tem que correr para chegar. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Então, você tem que buscar, senão você é rejeitado. O sacerdote é aquele que representa Deus. O sacerdote é aquele que está diante de Deus pelo povo, pelos seus, pela sua família, mas é aquele também que apresenta Deus para as pessoas. E você não vai conseguir apresentar Deus se você não buscar o conhecimento, se você não adentrar nas Escrituras, você não vai ter isso. É necessário você buscar. Agora nós vamos pegar um pouquinho mais. Nós vamos lá para o livro de Pedro. Carta de Pedro, né? Segunda carta de Pedro, capítulos 1, 2, versículos 1, 2 e 3. Capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Segunda de Pedro. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando eu leio aqui, eu gosto de mostrar aqui uma coisa bonita, né? O Pedro, o grande apóstolo Pedro, olha como ele se apresenta: Simão Pedro. Primeiro, o que ele diz? Servo e apóstolo. Quer dizer, antes de ser o apóstolo, ele era o servo. É a mesma coisa você. Qualquer pessoa que quer vencer, ela tem que se apresentar assim: eu sou servo de Deus. Servo não é aquele que se intitula servo, não. É aquele que obedece a palavra. Só fugindo um pouquinho, mas já volto já, porque não é o versículo. Nosso versículo é do 3 em diante. Ele diz assim, olha só, lá em Romanos 6,16. Romanos 6,16. Diz assim: não sabeis a quem vos apresentaste por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Basta para nós. Então, Pedro obedecia a palavra. Olha, aqui está um homem que obedece ao Senhor, um homem que obedece às Escrituras. Então, seja assim. Ele diz então:
aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. Ele aprendeu com Jesus. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Esse homem está dizendo que a fé nossa é tão preciosa quanto a dele, ou a dele é tão preciosa quanto a nossa. Verdade, Deus dá a medida de fé certa para você. É só você buscar, ler a Bíblia, escutar a pregação. Quantas vezes esse bichinho chamado celular, ele pode ser bênção e maldição. Você, quando está ouvindo a mensagem, é verdade, porque nós aqui lemos a Bíblia, não é verdade? No celular nós acompanhamos a Bíblia. Quantas vezes você olha assim, a pessoa pensa que não, está acompanhando a Bíblia ali, está acompanhando, mas às vezes não. Vem uma mensagem, você vai ver a mensagem. Cita uma coisa, não é verdade? Você está aqui, mas seu time está jogando. Você quer saber quanto está o jogo do seu time? E você acaba se desligando. Não, não pode se desligar, não. Então, é a pessoa que quer ouvir a Deus, a fé dele vai crescer, vai ser preciosa como a de Pedro. Mas vamos correr para chegar lá. Graça e paz, versículo 2 de 2 de Pedro, capítulo 1. Graça e paz vos sejam multiplicadas, que bonito. Tanto a graça como a paz, elas podem ser multiplicadas na nossa vida. Como é que elas serão multiplicadas? Aí ele diz, começa a nossa mensagem, pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Você quer crescer realmente? Tem que conhecer, buscar conhecimento. É pelo conhecimento dele, da palavra dele, do que está escrito, do que ele falou, do que ele está falando hoje pelas Escrituras. Aí ele diz, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Ele não vai nos dar, ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Como? Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Você tem que ir lá dentro. Vá nas Escrituras, você vai. Tudo que diz respeito à saúde, entenda bem, a vida familiar, a paz que você viu, tudo, prosperidade, tudo, principalmente a vida eterna, a própria vida de Deus. Você vai conhecer pelo conhecimento, tem que buscar, adentrar nas Escrituras. Eu estava falando com os pastores, que quando eu comecei no Evangelho, um pouco mais de 40 anos atrás, nós não tínhamos tanta literatura evangélica como temos hoje, não era acessível para nós assim. E então, mas o que tinha na nossa mão, nós devorávamos, gostávamos de ler, né? Curar enfermos, expulsar demônios. O nome de Jesus vem depois, foi bem antes disso aí. Tem os livros de Gordon Lindsay, entenda, sinais da próxima vinda de Cristo. Então, nós buscávamos conhecimento ali, queríamos crescer na graça. Se você quer crescer, busque ler a Bíblia, procure adentrar nas Escrituras. Você vai ter tudo o que diz respeito à vida e piedade. E o mais lindo agora, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Então, você vai adentrar na palavra, você vai participar da natureza divina. Por que você não faz aquilo? Porque a sua natureza não é a natureza que está no mundo. Quer dizer, para o mundo você pode ser até bobo, né? Em algumas situações, quando, por exemplo, já viu, você oferece a outra face, ou seja, a pessoa lhe fez o mal, mas você perdoa, você ora por ela, você intercede por ela. A pessoa fala alguma coisa, você não questiona como os outros. Por quê? Você tem a natureza. Como é que eu tenho essa natureza? Pelo conhecimento. Porque a Bíblia diz claramente, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Você cansa de ouvir isso aqui. Porque ao servo do Senhor não convém contender. Então, você começa a andar aqui, dentro da palavra de Deus. Aí você tem essa natureza. E ele diz, havendo escapado da corrupção que há no mundo. Irmão, uma corrupção, a pessoa é uma coisa normal. Já viu aqui, quer levar vantagem em tudo, né? Não. Vai vantagem desde que não prejudique o próximo e principalmente que não fira a palavra de Deus. Aí sim quer levar vantagem. Fora disso, estou fora. Não quero saber. O que não está de acordo com a Bíblia, ou não está de acordo com as Escrituras, eu não quero saber aquilo. Aí ele diz, pela concupiscência que há no mundo, é uma coisa normal para eles. É uma coisa normal. Você conhece a fábula da tartaruga e o escorpião? É a natureza do escorpião. Ele vai, então, a tartaruga está rio abaixo, a maioria já ouviu isso aqui, e a tartaruga está lá na pontezinha, ela está no rio abaixo, o escorpião está na ponte. Dona Tartaruga, me dá uma carona para o outro lado do rio? Logo o senhor?
Eu sei o que o senhor faz com todo mundo, o senhor vai me dar uma ferroada. Eu estou precisando da senhora. Como é que eu vou fazer isso? Eu juro, eu prometo para a senhora, eu não vou fazer isso. Ela vai e fica então debaixo da pinguela lá, e ele vai e pula. Muito obrigado, a senhora foi gentil comigo, só pode ser que eu não vou fazer mal nenhum para a senhora. E foi rio abaixo. Mas, de repente, ele olhou aquele pescoço carnudo, né? Ele não aguentou e bem, deu a ferroada. E ela, aquela dor tremenda, né, que causa a ferroada do escorpião. Seu escorpião, o senhor prometeu. Ele disse, sinto muito, dona Tartaruga, morrendo também, é a minha natureza. É aqui, ó, está vendo aqui a concupiscência que há no mundo. Mas quando nós adentramos na palavra, adentramos no conhecimento de Deus, meu irmão, aí muda. Muda completamente, você passa a participar da natureza divina, quer dizer, seu comportamento é diferente. Por quê? Porque ninguém entende como é que você é marido de uma só mulher. Se uma pesta pessoa, entende, se engraçar para o seu lado, todo mundo, rapaz, assim, está amarrado em nome de Jesus, amigo. Você cita a palavra de Deus, é a sua natureza, marido de uma só mulher, mulher de um só homem, até nos pensamentos, porque a natureza de Deus está em você. Essa natureza vem aqui, da palavra. Que alguém questiona, mas Deus não tem esposa? Não, não é isso. Quando fala natureza, quer dizer, é a vida de Deus que está na sua palavra. É aqui que você tem que ir. Lembra comigo, rapidamente, antes de voltar para Oséias, de João, capítulo 5, versículo 39, que não coloquei no esboço. João, capítulo 5, versículo 39. Ele diz, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela o quê? A vida eterna. A palavra vida eterna quer dizer vida de Deus, ou vida do tipo de Deus. A própria vida de Deus está aqui, você tem que conhecer, está aqui, examinar as Escrituras. E são elas que de mim testificam. Agora voltando para Oséias, mas no capítulo 6 agora. Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele diz então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Cada dia mais, vai. Como a alva será a sua saída. Pode ser, você não vai ficar. Pode ser o que for, Deus vai dar a saída. O que é a alva? Você vai ver aquele brilho, vai ver aquela coisa clara para você sair de lá. Opa, tem uma porta ali. Deus vai dar. É uma situação aparentemente que não tem saída. Tem uma doença incurável, Deus dá. Ou Ele vai lhe curar pela fé mesmo, ou vai lhe dar o bom profissional, sempre vai dar. Sempre é uma saída. Pode ter certeza, a Bíblia mostra a diversidade de ministério, o Senhor é o mesmo. Porque o diabo não cura ninguém. Deus vai curar ou pela fé ou pela ciência, mas Deus vai lhe curar pela natureza, entenda bem, mas sempre haverá uma saída para você. Porque você busca conhecimento. Você não é uma coisa que faz coisa da sua cabeça, não. Vou falar isso daqui a pouco. Quer dizer, você não faz coisa da sua cabeça, é o conhecimento de Deus. Você sabe, você não força a situação. Você, me perdoa a expressão, você não é estúpido, entende? Não, você age pela fé, pela palavra de Deus. Então, ele está dizendo, prossigamos em conhecer o Senhor. Claro, a nossa fé vai aumentando, você tinha uma fé no início, ou sua fé foi aumentando, mas a fé, o Senhor é o mesmo. Nós é que vamos crescendo de entender isso. Puxa, eu fiquei chateado, mas a pessoa falou comigo, até uma jovem ainda, ela falou, pastor, eu sou de Deus, por que eu tive que colocar, ela colocou um marca-passo? Eu disse, Daniel também esteve na cova dos leões, pois é, Deus, por que eu fui parar na cova dos leões? Mas Deus estava com ele. Puxa, eu sou de Deus, fui parar numa UTI, mas Deus estava contigo. Entenda? E o que ele está dizendo aqui? Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós vamos conhecer mais, porque Deus também tem essa maneira de agir. Deus permite. Não é a plena vontade dele, mas a permissão. O seu conhecimento vai crescer mais e mais. Então você vai crescendo mais e mais. Aí você vai tendo o conhecimento de Deus. Ele diz, será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra, que tem o tempo certo. Você não é uma pessoa inquieta, desassossegada, você sabe porque sabe que Deus está no controle. Glória a Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Começamos com Provérbios 2 vezes hoje. Provérbios capítulo 14, versículo 12. É bem conhecido de vocês. Diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Me parece certo. No culto anterior, nós falamos aqui de Gênesis, capítulo 11. Lembra da Torre de Babel? Eles achavam que era certo, direito. Vamos fazer uma torre, para ninguém se espalhar,
para ninguém se perder, entenda bem, e não foi isso que aconteceu. Eles queriam ficar todos juntos, às vezes não. Às vezes Deus é quem faz, entenda bem a separação. Tudo temos que verificar, claramente. Temos outros assuntos também para falar, mas nós paramos mais aqui no filho pródigo. Vamos voltar lá? É Lucas capítulo 15, no versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Tem mais coisa aqui, pessoal. Tem a Raquel, eu vou dar em outro culto, né? Raquel queria algo que Deus, entenda bem, viu que não era dela, e não foi. Aí poderíamos falar mais ainda, em outras direções que nós tivemos aqui, o Pedro, que achou que ele estava firme, não estava firme. Mas vamos ficar no filho pródigo, 15, 11. Ele disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Não é errado, irmão, às vezes fazer isso. O filho diz, pai, arrumei um trabalho fora do país, quero ir para lá. Me ajuda, né? Pode pedir, ajuda financeiramente. O senhor me dá todos os meses alguma ajuda, então me dá uma ajuda maior agora para essa viagem. Deus pode dar a direção. Mas o caso dele não. Ele foi porque ele queria experimentar algo que às vezes o cristão quer experimentar. Não experimente o pecado. Não experimente uma vida longe de Deus. Mas, pastor Jaime, o que é uma vida longe de Deus? Longe da palavra. E às vezes a pessoa quer. Ela quer porque quer fazer aquilo. E uma coisa muito importante, às vezes, pastor Jaime, mas o que eu estou fazendo é dentro da palavra de Deus. Calma. No livro de Provérbios, não leio aqui, eu leio ali com vocês, capítulo 20, versículo 25, ele vai falar uma coisa forte para nós. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo. Aí ele faz todos os propósitos dele. Não, isso é de Deus, calma. A Bíblia diz claramente, há caminho que parece direito, você não está vendo erro nenhum. Mas busca a Deus, peça a direção de Deus. O pai é que dirige o filho, mas aqui ele não quis. Aí diz, assim, e por Deus, foi para uma terra longínqua, ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, irresponsavelmente. Tanto que o irmão dele depois fala que ele gastou com as prostitutas, quer dizer, gastou de uma maneira devassa, né? E diz, partiu para André, e ali e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. O porco era uma carne que nem se comia em Israel. Tem gente se afastando. E vai fazer coisa que é até proibido pela palavra de Deus. Por favor, não é hoje. Não. Você gosta de um torresmo? Gosta? Eu também gosto. Né? Estou dizendo que é. Tem gente que não come, também tem gente que tem alergia, entenda? Mas é uma coisa que temos que entender claramente aqui para nós. Só para explicar isso aqui, para não entrar nada errado. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quer dizer, desejava aquilo que era proibido, quer dizer, o fruto do proibido. Mas também não vou entrar no mérito agora, não. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Guarda essa parte final com você. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão para o pai. O pai sempre espera a volta do filho. Sempre. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Isso aqui eu cito quando uma pessoa erra com a outra. Não adianta eu só pedir para Deus, para eu mentir para você. Então não adianta eu só pedir, eu posso falar, claro, eu pequei contra o céu, contra a palavra de Deus, porque a Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Porque a Bíblia diz, os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Entenda bem, o homem adultera ou a mulher, a Bíblia diz, não adulterarás. Então, quando você fere a palavra de Deus, você peca contra o céu. E ele pecou contra o céu, por quê? A rebeldia ao pai, o filho tem que ser dirigido pelo pai.
E era uma cultura muito maior deles ainda. E ele diz assim, não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o que ele está dizendo, pequei contra o céu e perante ti. E não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Espera aí, volta um pouco. Ele tinha algo mais para falar, não tinha? O que ele tinha para falar? Me trate como um dos seus trabalhadores. Mas ele nem deixou o filho falar. Não, já cortou já. Aí ele fala, traz a melhor roupa. Não tenha medo de Deus, irmão. A Deus sempre tem o melhor para você. Mesmo que você tenha ido longe demais, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha se distanciado, tenha, desculpa a expressão, pisado na bola com ele tem o melhor para você. No livro de Jeremias, eu preguei essa semana, capítulo 29, versículo 11, ele diz assim, olha só, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. Deus não tem, mesmo que você tenha errado, Ele quer te abençoar, Ele quer sempre o teu melhor. Era o Adão pecou, se vestiu de folha de figueira, eu falei que eu tenho falado tanto de Adão, que tem gente até que faz gracejo, né? Ele disse, Adão, onde estás, Adão? Que eu falei, disse que Deus sabia onde Adão estava. Eu fiz o teatro aqui para mostrar. Adão, parece que Deus não era Deus, não estava vendo Adão. Não, Deus esperou Adão se apresentar a ele, porque Deus tinha o melhor. Agora, se você não vem, disse, o que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. É muito importante isso. Então, Adão tinha que ir a ele. Não foi ele que errou, foi Adão que errou. Então, Adão se escondeu. Claro que ele não se esconde de Deus. E Deus disse, Adão, onde você está? Ele queria. Adão estava vestido de um avental de folha de figueira. Mas ele disse para Deus, Deus, quando eu ouvi a tua voz soar no jardim, eu temi porque eu estava nu. Ué, você estava nu, Adão? Você estava vestido de avental de folha de figueira. Não. O homem não pode cobrir a sua nudez. O homem não pode esconder o seu erro da maneira dele. Mesmo ele quer fazer, não consegue. O homem não consegue. E Deus tinha algo melhor. E Deus foi e falou, Adão, como é que você sabe que você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Deus sabia ou não sabia? Sabia. Deus queria confissão. A palavra dele. Aí ele foi e falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas por que você fez? É porque é a serpente. Aí com a serpente ele não conversou, só deu a sentença para a serpente. Mas aí o que ele fez? Olha como é que Deus é bom. Deus então preparou uma túnica de pele para Adão. Isso quer dizer o quê? Deus tem sempre o melhor para você. Deus nunca vai deixar você, por quê? No nosso caso, nós temos que aprender, não existe essa categoria, ex-filho. Ex-filha, não tem. Ninguém pode olhar, porque aquele ali, o cara está na rua, vivendo, vamos dizer, nas drogas, aquele ali é meu ex-filho. Alguém fala isso? Não. Meu filho, olha como ele está. Olha, o meu filho está parecendo um bicho, mas é meu filho. Como não tem a ex-mãe nem o ex-pai. Não tem. Então não tem ex-filho. Aí que vem o bonito. E diz assim, traze a melhor roupa e vesti-lo, e ponde um anel na mão. O anel era da família, não é anel de graduação, não, é anel da família. Todos naquela casa tinham que saber que ali estava um filho, não estava um servo ali. Não, ali estava, entenda bem, um filho. Você nunca vai deixar. Se você aceitou Jesus de coração um dia, você pode estar desviado, mas você é chamado filho de Deus. Pode ter certeza, não existe ex-filho, ex-filha não existe. Agora, não se gabe disso, porque os filhos também serão lançados nas trevas exteriores. Você já ouviu falar disso? Já ouviu falar quando aquela casa do centurião chegou diante dele, Senhor, Deus criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Não, Senhor, eu não sou digno de entrar debaixo do meu telhado. Eu tenho soldado às minhas ordens, eu digo para um, vem cá, ele vem, para o outro vai lá, ele vai, Senhor, mande uma palavra. Jesus disse, olha, nem em Israel encontrei tanta fé. Mas eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentro. Olha o que ele diz, os filhos do reino. Então, cuidado, não diz, não é porque, se você ficar na iniquidade, não voltar para a casa do Pai, não pedir perdão a Ele, como pediu, e a quem você ofendeu, lembrando que ele disse, pequei contra o céu e perante ti. Então,
Desculpe, marido, você um dia terá que falar com a esposa. Esposa, você um dia terá que falar com o marido, se errou contra ele. Se eu mentir para você, é a mesma coisa. Por mais que eu peça perdão para Deus, eu pequei contra o céu e perante ti, perante você. Então, é claro. Então, a pessoa, mesmo seu filho é filho, ele estava lá no meio dos porcos, mas era filho. Ele chegou lá, entenda bem daquele jeito. Quantos estão assim? Quantos não querem voltar, não querem se humilhar diante do Pai e continuam no meio dos porcos? Continuam comendo a comida dos porcos e fazendo coisas que não deveriam de fazer, até o dia que a ficha cai. Mas por que, se Deus é bom? Se Deus é misericordioso, se Ele perdoa todos os pecados, não importa. E quando Deus perdoa, Ele não perdoa por perdoar. Os amigos levaram o amigo deles, entenda bem, diante de Jesus. Ele era paralítico. Jesus, filho, perdoados estão os teus pecados. Falou, filho. Era filho, mas estava com pecado. Perdoados são os teus pecados. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que é isso? Quando Deus perdoa, Ele não quer você caído. Ele perdoa você para você voltar para a vida. É a mesma coisa. Se Ele perdoa o pai, o filho, é para o filho ser filho. Ele não perdoa o filho para ser escravo. Ele não perdoa o filho para ser servo. A mesma coisa é para você. Pode ter certeza disso. O pessoal da RIT fica agora com Belo Horizonte, tá? E nós continuamos no canal IGD, também nas redes sociais. Então, só para quem está ao vivo, e tem pessoas assistindo em outros horários, na RIT, na Rede TV, só para dizer que fomos desligados agora da RIT, né? Mas voltando aqui, nós estamos nas redes sociais. Então, abra os olhos para isso, acorda para isso. Você nunca deixará de ser filho. Agora, vai ficar longe da casa do pai? Ele era filho, o filho que estava comendo, entenda bem, a comida dos povos, desejando comer, trabalhando naquilo que não deveria de trabalhar, porque estava longe da casa do pai. Volta, colocou o anel na mão, mas colocou mais ainda, e a sandália nos pés. Aqui é uma interpretação histórica, que alguns dizem que o escravo naquela época andava descalço, e o servo não. E o escravo naquela época é diferente da escravidão que nós conhecemos, que estamos vendo, que não lá qualquer pessoa tinha dívida. Lembra no dia do profeta Eliseu? Que a viúva chegou e disse, Senhor, profeta, meu marido era profeta também, teu servo, e ele morreu e deixou dívidas. E os credores estão lá agora. Se não pagar, vão levar meus filhos. Era desse jeito. A pessoa não conseguia pagar, ia ser escrava da outra. Ia ser escrava daquele jeito. Ia ser escrava da outra pessoa. Então o filho da casa levava o chinelo, mas não foi dado a menina. E trazia o bezerro cevado, e matai, e comamos, e alegramos. Porque este meu filho estava morto. Mas era filho. Esse meu filho está nas drogas. Esse meu filho está mentindo. Esse meu filho está entre os porcos. Mas é filho. Mas por que ficar se o pai é misericordioso? Aqui, isso aqui, se esse pai fez isso, imagina, isso é o símbolo do nosso Deus. Um pai de amor, um pai de misericórdia, que perdoa todos os nossos pecados, está pronto para levar você, irmãozinho. A Bíblia diz, se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Deus está dizendo, não fique longe da casa do Pai, que você pode estar aqui, entenda bem, mas está longe da casa do Pai, quer dizer, de viver de acordo com a palavra. E não fique zangado, ele está no púlpito da igreja, mas está longe de viver de acordo com a palavra. O caso é viver em harmonia com a palavra, é ter comunhão com a palavra todos os dias e não ficar longe. Aí vou fazer mais uma leitura e ficar mais para o próximo culto. E ele diz assim, e começaram a alegrar-se, né? Se meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? Ele disse, veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Irmãozinho, tem gente assim hoje. Quando vê alguém se levantando, esse cara aprontou tanto, agora aí, ó, eu não entendo. Aí quer culpar o homem às vezes. Não, a obra é de Deus. É Deus que levanta, Deus que dá oportunidade a todos. Quanto tem gente revoltada na vida, porque sabe que uma pessoa errou e hoje está de pé. Eu não entendo, esse cara aprontou tanto, aprontou, mas se arrependeu. Mas voltou para a casa do pai. Clamou pela misericórdia de Deus. Veja Manassés, leia segundo livro de Crônicas 33, o homem errou muito, mas a Bíblia diz que ele também se humilhou
muito. E por isso Deus fez o quê? Deus devolveu o reino para ele. É isso que está acontecendo com muita gente que está recebendo o reino de volta. Por quê? Porque se humilhou, mesmo tendo errado bastante, mesmo tendo ido longe demais, mas encontrou o Deus de misericórdia, compreendeu que Deus é amor, compreendeu que Deus dá até mais do que pedimos ou pensamos. Aí, para terminar, como eu falei que é mais uma leitura agora, ele diz assim: e vindo, porém, seu filho que esteve pela sua fazenda com as meretrizes, ele falou isso, diz: mataste o bezerro cevado, ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar, porque este teu irmão estava morto e que viveu, tinha se perdido e foi achado. E hoje é dia disso. É dia de você sentar na mesa com o Senhor, irmão. Ou você se preparar, porque Deus tem algo muito forte para a sua vida.